Aí eu acho que na hora que sai aqui, eu acho que ele dá se aperta aqui. Sim, né? aperta aqui. Estamos ao vivo. Ok? Pode começar. Tudo certo, Jack? Tudo certo. Pessoal, boa noite. Tudo de bom com vocês? Esperamos que todos estejam bem, cuidando aí nesse período de pandemia. E os cuidados, né? Vocês estão cansados de saber, mas é sempre bom falar. Né? Usar máscara, álcool em gel, sair quando necessário, enfim. Logo nós temos certeza que essa pandemia vai acabar. E hoje online o professor Bernardo aqui com pessoas fazendo esse bate-papo, profissionais, conhecedoras do assunto, porque você sabe, o nosso projeto é levar para vocês informações de qualidade, informações com conteúdo, e por isso que a gente tem a grande satisfação de ter sempre vocês conosco, participando, interagindo, compartilhando. Obrigado, gente. E o tema de hoje, importante, né? Nós vamos falar sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. E nada melhor do que ter duas profissionais que lidam com assuntos dessa natureza no dia a dia. Nós temos aqui, para conversar aqui com a gente, a doutora Alessandra de Freitas Farias Barbosa, advogada, e também Ivone Nogueira da Silva, psicóloga. Tá vendo, gente? Vale a pena, vai ser um bate-papo, uma conversa bem agradável e bem instrutivo, porque o tema merece todo esse cuidado. Doutora Alessandra, muito obrigado, viu, minha amiga? Obrigada, professor Bernardo, pelo convite. E obrigada a você que está assistindo a gente aqui. Espero que essa noite seja bem produtiva de informações, né, de conteúdo, né, que possa de alguma maneira te ajudar no seu dia a dia, com pessoas ao seu redor. Bacana. E você fala uma coisa importante, viu, doutora Alessandra? Ajudar. Eu acho que com informação, conhecimento ajuda muito. Exatamente. E é isso que nós vamos levar para vocês hoje. Ivone, obrigado, viu? Psicóloga, seja bem-vinda. Ok, obrigada, professor Bernardo. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui e espero colaborar de alguma maneira também, né, ajudar, né, colaborar com conhecimento e assim talvez alguma identificação, porque as informações sempre clarificam, né, também o contexto. É verdade, é verdade. Obrigado. E a gente está agradecendo as pessoas que devagarzinho estão entrando aqui. A Nani Salaroli, obrigado. Canal Explicação, William Burgueg, doutora Cíntia Vascular. E o pessoal vai entrando aí devagarzinho. William, conhece, doutora? Conhece também. Bacana, isso aí. Obrigado, gente. O pessoal vai entrando e vai participando. Mas vamos começar aqui a nossa conversa. A gente fala sobre violência doméstica e familiar, né, Ivone e doutora Alessandra? E a gente escuta muito falar, no período de pandemia, aumentou 40% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que esse crime, ele já infelizmente acontecia numa evolução muito esquisita antes disso, né, gente? Não é só na pandemia, não. É isso mesmo? Sim. Não é isso? A pandemia só veio, vamos dizer assim, acelerar alguns distúrbios familiares, né, que aí a doutora Ivone pode falar melhor, e demonstrar algumas relações que já estavam desgastadas. Mas para a gente da área do direito, a gente apontar algumas estatísticas em relação ao crescimento desse tipo de crime na nossa sociedade, e a gente viu de várias notícias, né, até em nível Brasil, que o Espírito Santo estava encabeçando essa lista, né, de crimes contra a mulher, violência doméstica. E pra gente é muito triste, né, como capixaba, que chama o nosso estado, e Linhares também, né, tendo aquela lista horrível, né, de estar lá em cima nos índices e dados. Quando a gente fala de mulher, né, Ivone e doutora Alessandra, violência doméstica e familiar contra a mulher, essa mulher, pouco importa a idade, né? Ou seja, a gente pode estar falando de criança, de jovem, de mulher, de idosa. A lei não mensura a faixa etária para ser vítima desse crime, não é isso? Nem faixa etária, e tem que estar no contexto familiar, né? Não necessariamente contra a mulher, casal, briga de marido e mulher,
que tem até um estigma, né, antigo na nossa história, de contexto histórico, né, das famílias, que antigamente falava que briga de marido e mulher não se mexe a colher, Mas né? tem que se meter mesmo, Ele né? tem que se meter. Exatamente, porque é um contexto social. Tem Né? a ver com... Exatamente. Exato, porque isso vai reverberar, vai causar prejuízos sociais. Isso. A mulher que é agredida, a criança que é agredida, ela está inserida em uma sociedade. Então isso é prejuízo para todos nós. Nós precisamos entender isso. Que quando há uma agressão no indivíduo, né, todos nós na sociedade estamos sofrendo de alguma maneira. É interessante isso, né? A gente tem um hábito de tentar buscar resolver somente os nossos problemas. Mas quando a gente vê um vizinho que há casos de violência contra a mulher, vamos até esticar um pouquinho, quando a gente vê vizinhos que há casos de abuso sexual, a gente vê um caso extremamente emblemático aqui em São Mateus, realmente nós, enquanto cidadã, enquanto sociedade, a gente tem que interferir nisso e denunciar, porque afeta todo mundo, não é isso? Até porque quem souber e não denunciar, Crime de omissão. é crime de omissão. Fala um pouquinho. Então, se o vizinho, ou seja, está praticando uma violência contra a mulher e eu sei, não denuncio, eu posso ser responsabilizado, é isso? Depende do contexto que você está inserido. Vizinhos, na verdade, é uma responsabilidade social. Não é uma responsabilidade que se tipifica como crime, mas é uma responsabilidade social junto àquela comunidade. De entender essa questão, né? Sim. Porque a pessoa está inserida e a sociedade vai, exatamente, né? Há um prejuízo social ali. Nós temos uma responsabilidade social. Então, se o vizinho está sabendo, ele tem sim que meter a colher. Não, é verdade. E engraçado, o tema é tão interessante, tão socialmente relevante, que o pessoal está comentando. Por exemplo, a gente tem um comentário aqui da Nani Salaroli. Obrigado, Nani, pela presença. Ela diz o seguinte, e aí vocês podem comentar: um absurdo essa falta de acolhimento dos profissionais qualificados para cumprir com a lei. Então foi muito pertinente essa fala dela, né, Alessandra? Sim, porque, na verdade, a gente vê um déficit, né, no acolhimento dessa mulher, não em relação, às vezes, a um profissional de saúde, né, que já está na fase final de um encaminhamento psicológico ou médico, mas a gente vê a fase inicial da denúncia, quando há denúncia, principalmente pelos órgãos de segurança pública. Quando essa mulher é levada a uma delegacia, e que nem sempre a delegacia é especializada na mulher, né, de crimes contra a mulher, e ela, mais uma vez, ela é revitimizada, porque ela não tem o atendimento adequado que deveria ter. Os profissionais que atendem em primeira mão, eles não são, muitas vezes, qualificados para entender e acolher essa mulher. Então, a gente percebe que, né, questão mesmo de Brasil, em todo, essa falta de acolhimento e de qualificação dos profissionais que logo chegam de primeira, né? A primeira profissional que vai atender essa mulher infelizmente, uma delegacia de polícia. Né? E já é algo que a mulher já resiste. A partir do momento que a mulher decidiu ir ali, ela já, né, a doutora Ivone pode falar, ela já teve conflitos internos, ela pensou coisas 1000 vezes na sua relação com a família, com o esposo, com os filhos, com o vizinho, para ir denunciar e chegar na delegacia. E isso aí faz diferença no primeiro atendimento. Quer dizer, quando você vai falar, quando ela procura a delegacia, muitas das mulheres, ao procurar, ela já passou uma história imensa, né? Ou seja, e já chega lá e tem, às vezes, um acolhimento mal, é complicado, né, Ivone? Então, psicologicamente... Sim, sem dúvida. E se nós, conforme você falou há pouco, se nós formos olhar a história, né? Nós estamos caminhando, mas nós viemos de um histórico onde o homem podia tudo, porque a mulher não podia nada. Né? E isso acontecia nas casas dessas meninas também, muitas vezes. Né? Então, passando de pais para filhos, né? Agressores. A cultura machista. Isso.
os pais dessas meninas muitas vezes se deixam, né, agredir, essas meninas, essas mulheres, também as mães sofriam isso e elas vão, porque a nossa cultura é que o homem pode e a mulher não pode. Tem que se submeter. E isso ainda está um pouco enraizado. Agora, quando a gente olha nas questões Brasil, será que nós estamos aquém dos outros países? Eu acredito que não, porque nós temos o ECA, nós temos a Lei Maria da Penha, que são assim, né? São estrelas. Né? É aquilo que a gente fala, não falta lei, né? Por exemplo, lei do Brasil, mas a gente precisa saber executá-las, não é isso? E pode ter não. Aí, quando essa mulher que está ali sofrendo, que ela está rompendo com a história de vida, muitas vezes dela, como filha, como, né, a história de vida da mãe dela, muitas vezes, e ela consegue dar esse passo, que não é fácil, eu imagino, né? E chega, muitas vezes ela tem que ouvir coisas de que ela gostava, de que ela estava de acordo, né? Que tem que ser assim mesmo, mulher serve para isso. Agora, para a gente colocar um gravame ainda maior, eu achei muito interessante essa pergunta também aqui da Bela Nogueira, oficial. Obrigado, Bela. Olha o que ela fala. Tristeza mesmo é quando as mulheres buscam apoio em outras mulheres e acabam sendo mais hostilizadas. Que luta, né? Sim. Tem mulher que também é machista, tá? A gente não pode só generalizar, acredito, né, que homem que é machista. Tem homem que não é machista e tem mulher que é machista. Então, essa questão de realmente uma apoiar a outra, às vezes o mesmo gênero não tem a mesma compaixão. É verdade. Isso não é incomum. Né? Porque muitas vezes dentro da família, né, há quem não apoia. É complicado isso. Agora, essa questão, a gente estava conversando um pouco da violência familiar, da violência doméstica contra a mulher, isso está ligado à questão até do abuso sexual infantil, né? Quer dizer, essa violência, ela leva a uma série de outros crimes também, não é isso, doutor? Vários, né? A violência doméstica, ela não se limita, né, igual a gente falou no começo, a só as relações afetivas entre homem e mulher. Na verdade, a violência doméstica, ela é um estigma que vai passando pelas gerações, igual o Ivone falou. Se acostuma a algo cultural, né? A violência se torna algo cultural dentro dos lares, dentro das famílias, dentro da sociedade. É muito complicado, e aí a criança sofre, e ela leva esses comportamentos para outros lugares. E a lei, como o professor Bernardo falou, a lei, lei não nos falta, né? Não falta mesmo. Por exemplo, a Lei Maria da Penha é extensa. Extensa. Ela não é que ela é um tipo penal específico, não. A Lei Maria da Penha, ela traz algumas diretrizes muito mais de políticas públicas para ser aplicada na violência contra a mulher, do que, na verdade, um tipo. O que aconteceu foi alterações no Código Penal e outras legislações em que se inseriu a Lei Maria da Penha como crime, por exemplo, o crime de feminicídio, que foi muito recente no Brasil. A Lei Maria da Penha, ela foi instituída em 2006, ou seja, nós temos 11 anos aí de caminhada com a Lei Maria da Penha, com alterações legislativas constantes, para a gente se adaptar, né, o mundo jurídico para dar proteção às pessoas vulneráveis. Na pandemia, é interessante falar, professor, que na pandemia, agora no mês de julho, foi criada uma lei. Julho agora? Julho. Mês passado? Agora, dia 8 de julho. Nossa, tão fresquinha, né, nova? Exatamente dentro desse período de pandemia, onde se relatou um aumento significativo nesses crimes, em que a Lei 14.022 de 2020, ela trouxe uma proteção especial para que essas políticas públicas não se contivessem no período da pandemia, sim que elas dessem aplicação nesse período. Porque a gente percebe que os órgãos, né, tiveram redução dos seus atendimentos, mas isso não poderia impedir que essas pessoas que estão na condição vulnerável, porque na verdade não são pessoas vulneráveis, elas estão em condições vulneráveis. Então não trouxe só proteção à mulher, mas como deficiente, como
a criança, o adolescente, como o idoso. Então, todas essas pessoas têm proteção especial agora na pandemia, mais ainda, para que os órgãos de judiciário, policiais, estivessem abertos. Eles têm que estar a serviço da comunidade, independente de pandemia, porque isso é urgente. Isso é para agora, isso não é para depois da pandemia, é para agora. A vida continua, né? Os problemas continuam e as agressões estão continuando, né? E mulheres ainda são assassinadas. Né? Então, há de se fazer, né? Há de se tomar diretrizes, né? Medidas para que essas questões sejam proibidas. Do ponto de vista de atendimento, é importante falar que numa família, inclusive o agressor precisa de atendimento, ele precisa ser tratado também. Entendi. Né? A gente não gosta muito disso, mas é o que é necessário. Inclusive aqui em Ares tem um projeto muito bacana, que, até desculpa se eu errar o nome, acho que é Homem que é Homem, algo assim. Eu conheço até excelentes profissionais que trabalham, é um serviço pensado pelo município de Ares, que é muito bacana. É Homem que é Homem, eu acho que é isso. E ele faz, sabe, no trabalho também ao agressor. Sim, necessário. Tem que ter a repressão, tem que pagar pelo que fez, mas em paralelo também esse trabalho com a agressão é importante. Sem dúvida, importantíssimo. Porque a gente trabalha para potencializar as melhoras na vida da pessoa, né? Para que ela tenha condições de fazer escolhas melhores. Esse agressor muitas vezes também foi agredido. A maioria? A grande maioria do agressor também passou por agressões. Foi criança, né? Sofreu agressão. Isso. Criança e com perda de comportamento. Agora, não todos, né? Pode ter sido agressor que é da própria índole dele mesmo. Mas é a grande maioria. A grande maioria porque ele sofreu um trauma, sofreu algo no passado e agora está replicando isso, é isso? Deixa eu voltar um pouquinho nessa lei, doutora Alessandra, 14.022 de 2020, que ela fala, está pegando uma fala da Ivone, ela fala da questão do atendimento. Ou seja, os órgãos públicos, independente se é pandemia ou não, para a gente frisar, porque essa lei é novinha, você falou que é de 8 de julho, né, de 2020. Ou seja, o atendimento dos órgãos públicos tem que estar 100% em funcionamento e dando prioridade a esses tipos de casos. É isso mesmo? Essa lei tornou, na verdade, estes serviços de atendimento às pessoas que sofrem violência, né, todas essas categorias que eu mencionei aqui, serviços essenciais, tornou esses serviços essenciais esses atendimentos. Inclusive sendo possível, por exemplo, o serviço de ML, para quando se faz um manual de lesões corporais, seja de forma remota. Né? O serviço se deslocar até a vítima. Então a lei também prevê essas condições. E algumas coisas são interessantes. Por exemplo, uma criança. Podemos falar sobre a criança? Usa aqui também na lei. Uma criança, é importante que quando ela for atendida, não fique se perguntando o tempo todo daqui, de como foi, né? Então, assim, o que pode ser visto naquele contexto para não expor essa criança a essa imagem, entende? Então, exato, né? Para não trazer aquele sofrimento a mais àquela criança. Então, tem algumas especificidades que são muito interessantes, né? Algumas orientações importantíssimas para aqueles que trabalham. Mas o que se sabe? Aqueles que trabalham, né, nessas frentes, eles precisam ser treinados, eles precisam ser muito bem orientados, eles precisam ter essa sensibilidade também. Daí vem a necessidade que nós temos, é o motivo da nossa live, do nosso bate-papo, é a gente sempre, constantemente, está levantando essa necessidade de políticas públicas voltada ao combate desse tipo de violência, né, pessoal? Porque é algo, eu acho que nós até comentamos aqui no começo, falamos antes da live. Se há uma violência dentro de casa, essa violência ela não fica, vamos dizer assim, adstrita dentro de casa, ela acaba resvalando negativamente para a sociedade como um todo. Sim. Não é isso? E já caminhamos bastante, né? Do ponto de vista positivo, de avanço de medidas. Sim, porque hoje já A tem. própria lei que a doutora falou aqui já não deixa de ser um avanço, né? Isso, né? Tem o Centro de Referência de Especialidades Assistência Social.
ele tem que ser treinado, ele tem que ter, né, essa sensibilidade. E todos esses E homens. pensando até no próprio profissional, que ele também precisa desse atendimento psicológico. Sim, Né? sem dúvida. Dá uma base esse profissional. Porque não é só um treinamento. Não, não. Ele vai viver isso constantemente. Exatamente, é importantíssimo isso que você falou, Alessandra. Uhum. O profissional que lida com isso, com Na linha de frente, né? na linha de frente, fazendo os atendimentos a crianças, né, Vítimas de vítimas de violência. Né? violência, eles precisam também desse Imagina uma atendimento, pessoa- desse cuidado. Imagina uma Verdade, pessoa que bem fica no feito, 180 e sem o dia inteiro. A pessoa Só ouvindo denúncias escabrosas. Quer dizer, eu acredito que a carga negativa que vem a ela é muito grande. Isso pode até resolver dentro de casa também, né? Agora, você sabe, gente, uma coisa que eu vou usar esse termo. Não vou usar, eu ia usar o termo uma coisa que incomoda, mas não é que incomoda, é uma coisa que preocupa. Nós estamos falando de medidas assim, políticas públicas, melhorar o atendimento, capacitar as pessoas, enfim. Agora vamos pensar, o crime ocorreu, a pessoa, o agressor foi condenado, e aí a gente aplica aquelas medidas que constam na Lei Maria da Penha. Uma dessas medidas, me corrija se eu estiver errado, é aquela, por exemplo, de distância, né, de tantos metros, tem que sair de casa. O que me deixa assim, preocupado é a chamada fiscalização. Porque o Estado não tem perna para fiscalizar se o agressor está mantendo a distância de tantos metros da vítima, se o agressor não está passando ali por perto, se ele está morando ou está deixando de morar. Como é que você, enquanto jurista, né, advogado, vê isso? Porque isso me preocupa. Ao mesmo tempo que a Lei Maria da Penha é rápida a sua aplicação, será que ela está sendo efetivamente cumprida? Na verdade, não. Tá vendo? Porque esse professor falou, para ter efetividade, as punições, né, para elas serem de fato efetivas, elas demandam algumas atitudes até da própria pessoa que está sendo protegida. Baixar a guarda jamais. Você tem uma medida protetiva, vigia, né? Avisa seus vizinhos, seus familiares. Ninguém é obrigado a saber que você está com medida protetiva, sabe? A gente tem que ter uma rede de proteção nossa. Não ter vergonha de falar. Porque não é vergonha. Você já é vítima. Exatamente. Quem Não tem que é ter vergonha é que agrediu. Exatamente. Então, isso. Você ia falar essa questão da vergonha, né? Tem muitas mulheres que têm essa vergonha, até mesmo de denunciar, porque violência doméstica não importa a classe social, né? Não. Às vezes pode ser rico, pobre. Acontece. Tanto a mulher quanto a criança acontece em todas as camadas sociais, todos os níveis sociais. E tenta se manter, né, esse segredo, especialmente quando há violência sexual. Muitas vezes na família isso é camuflado, né? Ou conscientemente ou inconscientemente, né? Não está acontecendo nada, e por isso muitas vezes que o crime fica rescindido ali, acontecendo né? muito tempo, porque a pessoa muitas vezes não quer saber. Entendi. Né? Pode ser que seja conscientemente, pode ser inconscientemente. Jogar poeira debaixo do tapete. Colocar poeira debaixo do tapete. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, até para a gente conversar, continuar a nossa conversa. Violência doméstica e familiar. A gente tem um hábito de entender que a violência prevista na Lei Maria da Penha é só a violência física, né? É o soco, é o puxão de cabelo, é o arranhão. Mas, Ivone, tem violência, toda violência é horrorosa, mas tem violência que muitas vezes, dependendo do contexto, do caso aqui específico, chega a ser pior do que a violência física, né? A violência psicológica. A violência psicológica, ela traz mais dano à vítima do que a própria violência física. Tudo bem, a violência física pode chegar a matar, né? A pessoa pode morrer. Mas, com a violência psicológica, os danos costumam ser, né? Porque aí você tem um trabalho muito grande para resgatar aquela pessoa que está tão ali. Você já pegou um tipo de caso desse assim? Você já lidou com mulher assim, sugada violentamente? É mais comum do que você possa
possa Não é imaginar. mesmo? É. Olha isso. Tanto violência com adulto quanto violência sexual com criança. Quer dizer, Da violência sexual. E também a gente costuma pensar assim, só em marido e mulher, né? Não, Sim. acontece também entre namorados. pois é, deixa eu pegar esse gancho. Namorado. O namorado agride a namorada. Exemplo. Encaixa ali, doutora, a Lei Maria da Penha, em caso de namorado? Sem dúvida. Se tem relação afetiva, a Lei Maria da Penha também abrange esses casos. Não é difícil se encontrar casos judicializados já, né, de pessoas que pedem até indenização por dano moral por um ex-companheiro, um ex-namorado, um ex-noivo. Então, assim, realmente não importa se é uma mulher, se é união estável, se é casamento, né? E não é descrito também, só quando a gente está falando nisso, há pessoas, marido e mulher. Pode ser contra a irmã. Sim, é porque normalmente quando eu falo violência doméstica está no ambiente familiar, né? O filho contra a mãe. Aí se agrava se a mãe foi idosa. Ah, tá. Né? Tem todas essas ponderações a ser feitas. Então, o caso concreto ele é muito importante para a gente analisar, porque a lei é genérica, né? A gente sabe que a norma é genérica. E a gente faz, o que a gente faz como profissional e operador de direito em todas as áreas, né? Implica a gente pegar a norma geral e aplicar no caso concreto. Então, isso aí que vai fazer diferença de cada caso é um caso, como a gente, né, todo mundo conhece. No direito a gente fala muito isso, cada caso é um caso. E é verdade. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava até pensando aqui, tudo tem que ser provado, né? Para que haja essa condenação de violência doméstica. E aí, tudo tem que ser provado, Ivone. Aí eu já vejo vocês enquanto psicóloga. A gente tem que começar a provar se o indivíduo ele é agressor. Existe algum comportamento que você olha o sujeito e você soma esses comportamentos dele e chega a uma conclusão que ele é um agressor? O agressor ele mostra que é um agressor? Ou não? É aquele cara que está acima de qualquer suspeita? Olha, eu costumo dizer para as pacientes que ninguém mata a mulher se ele não começou antes com algum outro comportamento. Então nós precisamos aprender a ler os comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é fundamental. Né? Então, se a pessoa está se relacionando com aquele indivíduo e ele começou a destratar, vamos dizer assim, né? A ir na moral dela e né? Começou a machuca aqui, machuca ali, Proíbe muita coisa. isso. Então, assim, tem alguns comportamentos que a gente levanta suspeita. É porque falando isso, não está numa condição normal. Você fala, eu lia muito E pula, né? Implica com muita coisa. Sentimento de posse, né? Sentimento de posse. Por quê? Geral. O que qualifica, muitas vezes, esse tipo de relacionamento é que o outro não é para mim um ser. É. O outro é para mim um objeto. E como objeto eu posso fazer com ele o que eu desejo. Engraçado, você está falando isso. Eu lembro que eu li um tempo atrás uma situação, até uma cartilha que foi feita por uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ela colocou que a Organização Mundial de Saúde ela trouxe alguns casos a mais de violência doméstica que não os previstos na Lei Maria da Penha. Então, assim, não é previsão legal, é uma previsão vinda da Organização Mundial de Saúde. E uma dessas situações que para a OMS leva à violência doméstica, por exemplo, um homem, ele, nesse período de pandemia, pessoal, o homem ele impede a mulher, olha só, de lavar a mão com álcool gel. Meu Deus. O homem impede a usar máscara. Uma coisa que eu acho interessante que eu li, que eu esqueci a fonte, que quando também um homem não deixa a mulher se socializar com os parentes, que está em quarentena, está em isolamento, não deixa a mulher ligar para a mãe, para a filha, para saber como é que está, entendeu-se ali que tratou-se de uma violência. Então, assim, as coisas vão se aumentando, né? E isso é engraçado. Não sei se você lembra, há anos, né? Houve um caso na Inglaterra com um rapaz que a namorada não permitia que ele tivesse relacionamento nenhum com a família e depois soube que havia também agressão física.
como um homem, uma mulher, mas isso acontece o tempo todo com as mulheres. Pois é, agora... Não pode ter família, não pode receber família em casa, não pode trabalhar, não pode estudar, né? Não pode ter amigas. E tá bem legal, só uma paradinha aqui, a gente está agradecendo um monte de gente aqui, Almeida Barbosa, advogado, Fabrício Borges, Tainá Piana, Samara Fagundes, Vânia Ferovante. É bom, né, a gente estar falando isso aqui, William, Alessandra, nós temos aqui Moana Pereira, Roslene, Graziele, a gente está um monte de gente, Ana Paula Cipriano, bacana. O tema a gente tem que falar dele sempre, né? Dá um coraçãozinho aí, gente. Faz coraçãozinho que sobe a nossa live, tá? Dá uma olhadinha, o tema é bom, se deixar a gente vai embora. Mas dá uma olhadinha, que parece tão tempo, aí faltando 5 minutinhos, avisa pra ele. Faltam 15 minutinhos, então dá pra gente bater mais um papo aqui. Aqui, ó, doutora, pra você, Almeida Barbosa, advogada, hein? Falou o seguinte: corresponsabilidade, Estado, família e sociedade. Obrigado, Almeida advogada. É tão importante. A gente pega o artigo 227 da Constituição Federal, está falando como base. Ele fala o seguinte: é dever da família, da sociedade, do Estado tomar conta da criança. Um exemplo. Acho que você pega um pouquinho lá do 229, é dever da família, do Estado, da sociedade tomar conta do idoso. Então, é um tripé, né? Por isso que nós falamos há pouco, que por mais que a violência doméstica seja dentro de casa ali, poxa, a sociedade e o Estado tem que meter a colher, né? Sim. Na verdade, a gente já até falou desde o início sobre essa corresponsabilidade sem se dar o nome, né? E é exatamente isso. Todos nós temos responsabilidade sobre essas pessoas ou sobre esses atos reprováveis. Porque, na verdade, a legislação, as nossas normas, nossos princípios, até nossos princípios constitucionais, eles são formados pela base da sociedade. O que a sociedade brasileira deseja? O que ela anseia? Qual é o objetivo da nação? Então, todas essas premissas, esses anseios, elas são compiladas na nossa Constituição, nas leis que seguem dela. Então, os anseios da sociedade são esses. A sociedade brasileira tolera crime contra a mulher, apesar de acontecer constantemente? Não. Então, a Lei Maria da Penha é para isso. Isso é uma corresponsabilidade. Porque isso é participação da população, do desejo da população. Essa responsabilidade é de todos nós. O vizinho está vendo, no meio da rua, cansei de ver vídeo na internet mostrando violência contra criança, violência contra idoso. Não faz isso, aí você faz, denuncia. Existem canais para isso, 180, Disque 100 contra abuso sexual. Existem canais para isso. Não expõe a criança nem o idoso, vou revoltado. Gente, não revolta, vai lá e denuncia. Então essa corresponsabilidade é exatamente isso que a gente falou até agora. Sobre o papel do Estado, que é implantar políticas públicas para que isso não aconteça, da sociedade denunciando e da família, que é a base da sociedade. Você fala uma coisa tão importante que hoje é dia 4. Segunda-feira, no Facebook, eu falei sobre um tema chamado Conectando a Cidadania. E esse tema foi exatamente uma forma de levar para as pessoas da necessidade de nós participarmos das tomadas de decisão. Exato. E na efetivação de política pública. A gente não pode ficar só falando, é política pública, o Estado tem que fazer, o Estado tem que fazer. Então, assim, uma forma que a gente pode ajudar, que você falou, é já denunciar, realmente entrar em contato com o 180, ou com algum amigo, com alguma autoridade, chamar, enfim. Isso a gente está exercendo a nossa cidadania também, não é? Sim, com certeza. A gente pensa em cidadania só na época que a gente liga a cidadania à eleição. E não é isso. Exatamente. Ser cidadão, exercer sua cidadania, a parte do voto, né, uma pequena relação ao exercício da cidadania. Perfeito, nós falamos exatamente isso. Assim, a cidadania plena, ela não é só o direito de votar e ser votado. É o seu direito de liberdade, de igualdade, o seu direito social. Então a cidadania não é só voto, você falou muito bem isso. Eu percebo que quando a pessoa começa a se envolver muito, aqueles que falam, fulano tá chato, fulano quer cuidar do. Não, nós temos que cuidar da nossa sociedade. Nós somos seres
Nós temos que ser Porque policiais. política não é política partidária, é política Não. de ser cidadão, do dia a dia, né? Nós fazemos política o tempo todo. Exatamente. Nós somos seres. Olha que coisa bacana aqui, a gente agradece muito a Moana sempre participando com a gente. Olha o que ela falou, a denúncia, você tinha comentado da necessidade de nós exercermos a cidadania plena e ajudarmos todo mundo, a corresponsabilidade. Ela fala o seguinte, a denúncia é mais eficaz do que comentários em redes sociais. Sim. Perfeito, né? Porque às vezes a gente quer demonstrar nossa insatisfação, nossa revolta nas redes sociais. Talvez isso seja muito pouco efetivo em relação ao objetivo que a gente de fato quer. A gente quer o quê? Que aquilo cesse, que aquilo pare. Então, como que a gente faz isso? Denunciando para as autoridades, que elas vão sim tomar as medidas cabíveis, né? E às vezes a pessoa está vendo alguns indícios, né? E fala, mas eu não sei. Mas então se aprofunda nos indícios, ou observa, ou conversa, procura algum técnico, né? Para conversar. Porque nós precisamos cuidar melhor da nossa sociedade. Exato, exatamente. Né? E é cuidar uns dos outros. E, gente, só uma paradinha aqui também, porque vai entrando, vai sair, já que vai ficar gravado, não vai? Vai. Tá, vai ficar gravado também no Instagram do professor Bernardo, depois eu vou compartilhar o link com vocês. Sim. Tá? Mas assim, tá bacana tentando muita gente, assim, entra e sai. Raquel Silva, obrigado. Nós temos aqui Rosa Maria Machado Martins, muito obrigado. Advogado Cunha, Adriano Bisani, obrigado também, meu grande amigo, faz um trabalho muito legal, obrigado. É bom as pessoas da sociedade se interagindo, né? Sim, claro. É um tema relevante para todos nós. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Fala, meu professor, aqui é o Alexandre. Pô, Alexandre, obrigado pela presença. Deixa eu fazer aqui, que já está quase acabando aqui o nosso bate-papo. Faltam 10 minutinhos, é isso? Gente, 10 minutinhos aqui para a gente fechar, mas 10 minutinhos dá para a gente falar muita coisa. Eu perguntei até você, viu, a questão do papel do comportamento de quem pensa ser agressivo. Agora a gente também tem que fazer uma leitura daquela pessoa que está sendo vítima também, né? Sim, sim. Como, pela sua profissão, psicóloga, se minha filha, se minha mãe, se minha esposa, que atitudes que ela toma que você tem que olhar com mais cuidado? Assim? Olha, se aquela pessoa é muito introvertida, pode ser que ela seja por ela, sim, mas ela era tão extrovertida, ela gostava e de repente a pessoa sumiu, arranjou um namorado e sumiu. Pode ser, tudo bem, as pessoas costumam mesmo ficar um pouco mais reclusas, mas junto com o sumiço, ela não atende mais o celular, junto com o sumiço, ela aparece com os posts de vez em quando, né? A pessoa se casou, mas a gente não consegue ver mais. Então, assim, alguns indícios. Isso. E de vez em quando toma uma queda, tem que ir para o hospital, porque toma aquela escada, né? Tá com a cabeça, né? Aquela propaganda foi ótima. E com a criança estava muito bem, de repente a criança ficou chorosa, ela ficou irritada, ela está perdendo o sono, mudou a alimentação, não quer comer, né? Ou começou a comer desvairadamente. Então, assim, alguns indícios, eles estão presentes, mudança de comportamento, né? Afeto, assim, muito curiosa quando se fala de sexo, né? Então, tudo isso, né, pode ser, não estou falando que mas são indícios que a gente verifica se há mais alguma coisa aí. Como você falou, tem que investigar um pouco mais para saber disso, né? Isso. Você fala outra coisa? Sim, a respeito do comportamento infantil, percebo que hoje nós, como pais, temos que estar muito mais vigilantes. Não só a questão de rede social, que nós estamos vendo, os conteúdos, mas a respeito também de se desligar um pouco de aparelhos e sair um pouco da nossa comodidade, porque filho dá trabalho, né, gente? Filho dá trabalho. E a gente tem que conhecer o filho da gente. Eu estava lembrando de minha mãe hoje. Minha mãe, se a gente olhasse diferente, ela não sabia. Então, às vezes, o pai de hoje, ele não está muito com o olho na criança. Ele parece que fica meio desapercebido com a criança que você tem em casa. Então, esse dever de cuidado dos pais ou dos responsáveis está deixando a desejar. Até porque E aí ele comete
Legalmente falando, existe uma responsabilidade familiar, né? Sim. Até porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala que os pais responsáveis pela criança, eles têm responsabilidade sobre a criança. Isso O aí. Estatuto da Criança e do Adolescente vamos frisar, que ele não vem só para proteger, como muitos dizem, proteger a criança quando comete algumas infrações e tal. Não. Mas também trazer mais responsabilidade ainda dos cuidadores da criança em relação aos atos da própria criança e do adolescente. Na verdade, é um trabalho assim, de parceria mesmo, né, gente? Sim, a gente tem que tentar trabalhar a sociedade, Estado, família. Psicologicamente para a criança, quando a agressão intrafamiliar, geralmente no Brasil são os pais. Nos Estados Unidos é o padrasto, mas no Brasil geralmente os pais. Né? E também outro mito é que só homem agride, também não. E só menina sofre agressão sexual, também não. Isso aí. Né? E o que é difícil, porque existe uma ambivalência nisso, porque a criança gosta desse familiar, tem uma relação, tem um vínculo afetivo. Sim. E por outro lado, a criança também não é assexuada, porque nós costumamos tratar como se a criança fosse assexuada, e não é. Então, ela sabe que há alguma coisa ali que não está correto, que não está agradável para ela, mas ela muitas vezes não sabe o que fazer com aquilo, porque também tem ela sofre também assim, se ela falar, vai matar a mãe, né? Ameaças, isso. Então, fica algumas ameaças ali, e isso é tremendamente forte, difícil para a criança passar por isso e falar. Então, muitas vezes, se pergunta para a criança, você está... Não, por quê? Porque ela não quer perder também isso. Então, o viés psicológico é bem complexo. Por isso que é importante ter sempre essa união, essa presença, como você falou, conversar, estar junto, dialogar, entender. Né? Esse é o papel da família. Sim, porque a mulher, quando vai denunciar, a gente falou no início, essa mulher geralmente é dependente econômico do marido. Todas essas situações em que impedem, né? Que muitas vezes não acho rápido, né? Tem uma dependência. Você vê que são N fatores, N situações, parece que assim, é algo inerente, esse tipo de situação, infelizmente, é inerente à sociedade. Eu acho que enquanto tiver ser humano, engraçado, o ser humano ele é muito controverso, né? Ao mesmo tempo que o ser humano ele exala bondade, ele exala coisas, né? Ele tem situações como essa. Só esse comentário aqui a gente poderia estar discorrendo mais uma live de 40 minutos. Mas eu acho que o tempo está finalizando, pessoal, e deu dentro desse momento para a gente discutir um pouquinho, né? A gente trazer situações já vivenciadas, realizadas. Muitos de vocês que escutaram a gente nesse bate-papo, vocês podem ter ouvido falar tudo isso, percebido tudo isso, mas a ideia é que esse tema nunca morra. Essa ideia é que esse tema sempre continua. E é por isso que a gente agradece a doutora Alessandra Ivone aqui pela presença. Fala suas considerações finais para o pessoal que fala em casa, que está na casa. Na verdade, a gente veio contribuir, né, de alguma forma, com o nosso conhecimento, eu na área jurídica, né? Nada que nós falamos aqui é novo, né, como o doutor professor Bernardo falou, e que esse tema não se perca mesmo, né? Porque na verdade eles não vão cessar hoje, né? Seria uma utopia da gente dizer que todo esse aparato que a gente tem, jurídico e de Estado, para que isso não ocorra mais, de fato não ocorresse, mas vai ocorrer. Infelizmente os feminicídios estão aumentando muito, né? Na pandemia, então, tem estatísticas aqui do último Fórum Nacional sobre Segurança Pública, foram dados alarmantes de crescimento no Brasil todo de feminicídio, de violência contra a mulher. 3 estados que diminuíram os seus índices, e graças a Deus o Espírito Santo está dentro desse índice de diminuição, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Todos os outros estados subiram absurdamente.
O Acre teve 300% de Nossa acréscimo. Senhora. E parece que a Alessandra fazer uma lenda aqui que o Brasil é o quinto país a nível de ranking mundial que mais comete crime contra a humanidade. Até porque também, quando a gente considera estatísticas, isso em todo o contexto, de qualquer matéria que se vai discutir, nosso Brasil é um país continental. Né? Então, às vezes a gente não pode comparar algumas estatísticas com países menores que o nosso. Né? Mas levando em consideração a densidade demográfica e todo um tipo de estatística de fato, né? O Brasil, infelizmente, Nosso histórico, né? nós temos um histórico muito ruim. Até que está sendo lutado. E obrigado, viu, pela presença, por estar aqui com a gente, participando e levando novidades e também conhecimento, né? Eu acho bacana essa lei 14 mil, viu gente? 14.022 de 2020. Dá uma entradinha no Google aí, né? Isso. Dá uma pesquisada e vou igualmente. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui. Bacana. Eu só queria finalizar Isso. pedindo, né, que as famílias cuidem uns dos outros, né, estejam atentos àquilo que está acontecendo na sua família. Não feche os olhos. Né? E se estiver acontecendo algo que não deve, denuncie, busque ajuda, busque profissionais, né? Para que a nossa sociedade esteja sendo um pouco mais sarada, cuidada, protegida. Né? E a família precisa disso, porque nós sempre voltamos para a família. Isso é verdade. A família é a base de tudo. Né? Obrigado, Ivone, obrigado, Alessandra, obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente no Instagram do Professor Bernardo, participando. A presença de todo mundo é muito importante. Isso nos motiva a caminharmos cada vez mais. Alessandra, Ivone, se vocês me permitem, só falar para o pessoal que amanhã, às 18h30, tá bom, gente? Agora vai ser no Facebook do Professor Bernardo. Nós vamos falar um pouquinho, continuando nessa ideia da comunidade, da sociedade, estar inteirado com as políticas públicas, com as tomadas de decisões. Nós vamos falar um pouquinho do Executivo e do Legislativo Municipal. Qual é o papel de cada um desses poderes públicos? É importante que a gente saiba amanhã às 18h30. Gente, forte abraço. Ô, Alessandra, o Ivone, dá um tchauzinho lá pro seus fã-clube, né? Pessoal, famosa. obrigada a todos que entraram aí, né? Muito obrigada pelo apoio. Nossos convites, obrigada, abraço. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, Jair, também aí pela participação, meu amigo. Valeu, gente.